A partir de março de 1944, enquanto o alto comando japonês observava com apreensão a progressão constante dos fuzileiros de Nimitz pelo Pacífico, começaram a chegar reforços a Iwo Jima. O receio era óbvio. Com aeródromos já estabelecidos nas Marianas, os Estados Unidos inevitavelmente veriam Iwo Jima como o único ponto intermédio capaz de acolher bases aéreas para os seus B-29. A ilha, até então marginal, adquiriu imediatamente um valor estratégico. Nesse mesmo ano, em maio, o tenente-general Tadamichi Kuribayashi foi convocado pelo primeiro-ministro Tojo e nomeado comandante da guarnição. Aos seus olhos, essa nomeação tinha o peso de uma sentença. Seguiu o curso da guerra com desconforto, consciente de que as vitórias iniciais estavam para trás e que a retirada japonesa era irreversível. Sabia que a derrota era uma questão de tempo e que, quando a invasão chegasse, estaria destinado a morrer na ilha. Kuribayashi analisou minuciosamente as campanhas onde outras posições japonesas tinham sido destruídas pelos fuzileiros navais. Tarawa, Kwajalein, Peleliu e as Marianas mostraram que tentar parar o inimigo nas praias, como tradicionalmente se fazia, era um fracasso absoluto. Mesmo em Tarawa, onde recifes forçaram os americanos a avançar centenas de metros sob fogo próximo, as defesas japonesas não conseguiram impedir a queda da ilha. Em vez disso, Kuribayashi ficou profundamente impressionado com o que aconteceu em Peleliu, nas montanhas Umur-Brogol, onde as forças japonesas ofereceram um tipo diferente de resistência. Uma defesa lenta e escalonada, baseada em grutas e posições fortificadas, desenhada para desgastar o inimigo em vez de tentar detê-lo desde o início. O comandante dessa guarnição tinha declarado claramente o seu princípio: atrair o inimigo para zonas de destruição previamente planeadas, manter posições mesmo que estivessem parcialmente ultrapassadas e lançar contra-ataques a partir de pontos fortificados escondidos. Para Kuribayashi, essa era a única forma de prolongar a luta e fazer o inimigo pagar um preço elevado por cada metro de terra. Ao chegar a Iwo Jima, Kuribayashi impôs imediatamente a sua estratégia, apesar da oposição de alguns comandantes do exército que já estavam na ilha desde março. Ordenou a evacuação completa dos civis. Precisava de todas as fontes de alimento, de cada litro de água e de todos os espaços disponíveis. Com a chegada de mais tropas e trabalhadores coreanos, iniciou-se um programa de construção subterrânea sem precedentes. Especialistas em escavação foram enviados do Japão para aconselhar sobre aspectos essenciais: reforço das resistências, ventilação adequada e orientação dos túneis. O terreno vulcânico de Iwo Jima oferecia uma vantagem decisiva. Grande parte do subsolo era composta por rocha macia, semelhante à pedra pomes, que podia ser cortada rapidamente com ferramentas manuais. Nos 9 meses que antecederam os desembarques americanos, a guarnição construiu um gigantesco complexo de túneis, grutas, posições de artilharia, casamatas, bunkers e postos de comando. Material vulcânico misturado com cimento produzia uma argamassa forte e barata, que, reforçada com arame de aço, permitia criar paredes e telhados com até 4 pés de espessura. Assim, as fortificações adquiriram enorme solidez, capazes de absorver impactos consideráveis antes de colapsarem. Muitos dos túneis e todos os postos de comando foram construídos a mais de 20 metros de profundidade, até 75 pés abaixo da superfície, e estavam equipados com eletricidade. Na zona norte, especialmente, os corredores subterrâneos ligavam posições separadas por quase 1 quilômetro. Em alguns setores foram escavados túneis sobrepostos, colocados uns em cima dos outros, permitindo que os defensores se movessem sem serem detetados e reaparecessem onde menos se esperava. Estas estruturas incluíam as chamadas Spider Traps, fossas cobertas das quais soldados podiam sair subitamente para hostilizar os fuzileiros. O resultado foi uma estrutura labiríntica que transformaria a ilha num inferno tático para qualquer atacante. A capacidade de mobilidade oferecida por esta rede surpreendeu até os próprios caças americanos. Numerosos relatos descrevem como um franco-atirador japonês, aparentemente eliminado após a destruição da sua posição, reapareceu minutos depois a 50 ou 60 metros, disparando a partir de outro ponto ligado pelos túneis. Durante as noites, muitos fuzileiros afirmavam ouvir vozes e ruídos vindos do subsolo, evidência de que os defensores se moviam continuamente sob os seus pés.
Mesmo após a captura do Monte Suribachi, localizado na ponta sul da ilha, vários grupos japoneses conseguiram juntar-se às forças entrincheiradas no norte através de passagens que contornavam completamente as linhas americanas. A magnitude do sistema era tal que os aviões de reconhecimento, os pequenos Grasshoppers usados para localizar posições inimigas, regressavam com relatórios desconcertantes, mal conseguiam ver japoneses. O que viram, em vez disso, foram grupos de fuzileiros a avançar para terreno aberto, enquanto os defensores permaneciam invisíveis nas profundezas. O soldado Jesse Cass, membro da 4ª Divisão, relatou que passou os seus primeiros dias a queimar posições com lança-chamas, sem nunca ter visto um inimigo à sua frente. Segundo o seu próprio testemunho, uma vez ferido por uma explosão de morteiro, foi evacuado sem ter visto um único japonês durante toda a sua estadia na ilha. Para sustentar este sistema defensivo, o Japão atribuiu uma nova unidade à ilha, a 109ª Divisão de Infantaria, reforçada com tropas originalmente destinadas à defesa de Saipan. Em julho de 1944, após a queda das Marianas, as fortificações de Iwo Jima eram formidáveis. O problema mais sério era o abastecimento. A ilha não tinha porto, pelo que os navios de transporte tinham de atracar em Chichijima, nas Ilhas Bonin. A partir daí, armas, munições, equipamento e alimentos foram transferidos para barcos mais pequenos para percorrer as 150 milhas que separavam as duas ilhas. Esta rota foi rapidamente detetada por submarinos e bombardeiros norte-americanos que operavam a partir de Saipan e Tinian. As perdas foram notórias. O 26º Regimento de Tanques, enviado de Yokohama, perdeu 28 tanques quando o submarino USS Kobiya afundou o transporte Nishumaru. Os americanos também começaram a atacar diretamente as defesas na ilha. A 15 de junho, uma força naval sob o comando do contra-almirante Joseph J. Clark bombardeou aeródromos e envolveu-se em combates aéreos com caças japoneses, abatendo 10. No dia seguinte, sem oposição, aviões americanos arrasaram instalações e fotografaram extensivamente o terreno. Num novo ataque, a 24 de junho, o Japão lançou todos os seus 80 caças disponíveis, mas a maioria dos pilotos era jovem e inexperiente. Apenas 14 regressaram. Neste contexto, o major Yoshitaka Hori chegou a Iwo Jima para se juntar à equipa de Kuribayashi. Na rede de túneis, deixou um relatório valioso. Explicou que o plano era construir 28 mil metros de túneis, iniciados em dezembro de 1944. Na altura dos desembarques americanos, segundo a sua estimativa, apenas 5 mil metros tinham sido concluídos. No entanto, ao comparar esse número com o vasto número de passagens encontradas após a batalha, a conclusão inevitável é que Hori subestimou largamente a verdadeira magnitude da construção. A ilha, após a queda, revelaria um interior perfurado quase continuamente. Para preparar moralmente as suas tropas para a iminente invasão, Kuribayashi redigiu um documento conhecido como os Votos de Batalha Corajosos, onde explicitava o que esperava de cada soldado. Dizia que deveriam dedicar toda a sua força à defesa da ilha, destruir tanques inimigos agarrando bombas com as mãos se necessário, infiltrar-se nas fileiras americanas para aniquilar os invasores e garantir que cada salva fosse letal. Ordenou-lhes que cada homem deveria tentar matar 10 inimigos antes de morrer e que assediassem o inimigo com táticas de guerrilha até que a última vida fosse extinta. Usou a planear uma invasão anfíbia. Montar um assalto anfíbio em grande escala a uma ilha fortemente defendida era uma tarefa que os fuzileiros conheciam bem com os diágios aprendidos de Tarawa e outras operações no Pacífico. Em 1945, após campanhas em Eniwetok, Peleliu e Marianas, tinham aperfeiçoado a sua técnica a um nível que lhes permitia executar ataques complexos com coordenação quase automática. Em Iwo Jima, a responsabilidade pela operação recaiu sobre a Força Expedicionária Conjunta sob o comando do almirante Richmond Kelly Turner, veterano de todas as grandes invasões a partir de Guadalcanal. Acima dele, no comando-geral da Operação Detachment, estava o almirante Raymond A. Spruance, braço direito de Chester Nimitz desde 1942 e figura central em todas as ofensivas desde Tarawa até Okinawa.
A força de ataque ao solo seria o V-Corpo Anfíbio, VASE, composto pelas 3ª, 4ª e 5ª Divisões de Fuzileiros Navais, sob o comando geral do Tenente-General Holland M. Howling Mad Smith. Embora Smith tivesse o prestígio de décadas de operações anfíbias, pressões políticas e rivalidades com figuras do exército tinham-no empurrado para um papel mais discreto em favor do Major-General Harry Schmidt, comandante direto do VAC. Smith admitiria mais tarde com humor resignado que provavelmente tinha sido incluído na operação caso algo acontecesse a Harry Schmidt. As 3 divisões contavam com mais de 70 mil homens e eram compostas maioritariamente por veteranos experientes. A 3ª divisão, sob o comando do Major-General Graves B. Erskine, veio das campanhas em Bougainville, nas Ilhas Salomão e em Guam. A 4ª divisão enfrentava o seu 4º combate em apenas um ano e era liderada pelo Major-General Clifton B. Cates, recordado por uma mensagem de guerra enviada em França. Não tenho ninguém à minha esquerda, apenas alguns à minha direita. Vou resistir. A 5ª divisão era a única sem experiência de combate, mas continha um núcleo endurecido proveniente dos antigos batalhões de Raider e paraquedistas. O seu comandante era o Major-General Keller E. Rockey, veterano da Primeira Guerra Mundial. Ao contrário dos primeiros desembarques, em que os recursos eram escassos, nesta fase do conflito a máquina de guerra americana operava a plena capacidade. Para acompanhar o V-Corpo Anfíbio foram reunidos 485 navios, incluindo 12 porta-aviões, 8 couraçados, 19 cruzadores, 44 contratorpedeiros e 43 transportes. No total, entre forças navais e terrestres, a operação envolveria mais de 250.000 de homens. Smith reconheceu que não tinha medo do resultado. Nós ganhávamos sempre, mas admitiu que o custo humano lhe causava noites sem dormir. A 9 de outubro de 1944, quando recebeu instruções de Nimitz para se preparar para a invasão, Smith enviou as suas primeiras propostas a Schmidt, que rapidamente voou para Pearl Harbor para desenvolver o plano preliminar. Em meados de outubro, existia um esboço claro. Levantamentos fotográficos e mapas produzidos pelos B-24 da 7ª Força Aérea revelaram que havia apenas 2 faixas de praia adequadas para desembarque, ambas a norte da base no Monte Suribachi. Kuribayashi tinha chegado a essa mesma conclusão muito antes. Os planeadores identificaram um troço de 3.500 jardas entre Suribachi e East Boat Basin como a melhor opção devido aos ventos predominantes. O isolamento do vulcão tornou-o um alvo prioritário. A sua captura permitiria-lhe avançar para norte numa frente mais ampla. Numa fase inicial do planeamento, chegou mesmo a ser considerada a utilização de gás para neutralizar a guarnição japonesa. A ideia era que os navios disparassem projéteis químicos a barlavento e que, após um período prudente, os fuzileiros desembarcassem sem perdas. Embora alguns setores em Washington apoiassem a proposta, o presidente Roosevelt rejeitou-a por receio da reação pública nos Estados Unidos ao uso dessas armas. A preparação logística começou meses antes do desembarque. A 3ª Divisão permaneceu em Guam após a campanha de agosto de 1944, cuidando, entre outras tarefas, de limpar as grutas onde os defensores japoneses ainda se escondiam. A 4ª Divisão ainda estava localizada em Maui, Hawaii, enquanto a 5ª Divisão estava no Campo Tahara, no Parker Ranch, na ilha do Hawaii, onde tinham chegado após o treino no Campo Pendleton. Cada divisão reforçada incluía entre 20.000 e 25.000 homens, organizados em 3 regimentos de infantaria com o respectivo número de batalhões, companhias e pelotões. Além disso, para os tornar autossuficientes, incluíam unidades de artilharia, transporte motorizado, engenheiros, comunicações, informações, polícia militar, unidades médicas, transmissões e mais. A escala do material de abastecimento era impressionante, desde água, sangue, munições e gasolina até itens invulgares como comida para cães, água benta, papel higiênico e cruzes brancas pré-pintadas. Um dos pontos mais conflitantes no planeamento foi a duração do bombardeamento naval anterior. Schmidt pediu 10 dias completos de fogo naval contínuo. O almirante Hill rejeitou-a porque a sua frota não teria tempo para se rearmar antes do dia D.
Schmidt insistiu, propondo 9 dias. Também foi negado. A Marinha considerou 3 dias suficientes, em parte porque estavam a preparar simultaneamente um ataque aéreo massivo ao Japão continental. Smith evocava imagens de Tarawa ao argumentar que os fuzileiros não deveriam morrer contra defesas que o bombardeamento naval poderia destruir. Mas nem o seu recurso, nem uma última tentativa de Schmidt para conseguir 4 dias conseguiram reverter a decisão. Apesar das provas, Spruance minimizou a preocupação, afirmando: "Sei que os seus homens vão corresponder." Entretanto, desde setembro, os B-24 bombardeavam a ilha quase diariamente. Nos meses seguintes, realizaram entre 30 e 35 ataques por mês. Mas os japoneses, já habituados a este ritmo, conseguiram reparar rapidamente as pistas dos aeródromos. A 24 de dezembro, a divisão de cruzadores 5 bombardeou Iwo Jima com 1.500 projéteis de 8 polegadas. O Japão respondeu no dia de Natal com um ataque aéreo a Saipan, que destruiu 4 B-29 e danificou 11. A 10 de fevereiro, a Força-Tarefa 58 partiu de Ulithi para o Japão para atacar instalações industriais. Com uma força massiva, 16 porta-aviões, 8 couraçados, 15 cruzadores e 77 contra-torpedeiros, a operação conseguiu destruir grandes fábricas de motores e transporte aéreo perto de Tóquio, reafirmando a superioridade naval dos EUA. Após completar a missão, a Força-Tarefa partiu rumo a Iwo Jima para apoiar a invasão. No final de dezembro, as 4ª e 5ª divisões receberam ordens para se deslocarem para Pearl Harbor. O 4º partiu pouco depois do Natal e o 5º embarcou a 4 de janeiro. A 27 de janeiro, estavam todos a caminho das Marianas. Uma vez em trânsito, o alvo final foi revelado e foram distribuídas fotografias detalhadas e modelos de Iwo Jima. Muitos fuzileiros já suspeitavam disso. Dias antes, um jornal havaiano tinha publicado uma fotografia de um B-24 a bombardear uma ilha cônica com um vulcão proeminente na base. No início de fevereiro, os comboios chegaram a Eniwetok para reabastecimento e finalmente a Saipan no dia 11. Foi aí que começaram os ensaios finais. Os LVTS, anfíbios de transporte, deixavam os transportes LST em direção à costa simulada em Tinian, seguindo o padrão de avanço até se desviarem antes de tocar em terra. Entretanto, os navios praticavam bombardeamentos e os aviões ensaiavam ataques com bombas e napalm. A última saída para Iwo Jima começou a 15 de fevereiro, com os LSTs a transportar as tropas de assalto iniciais. No dia seguinte, os transportes partiram com reforços das 4ª e 5ª divisões e um regimento da 3ª, que se juntaria a eles. A última parte do comboio, com o resto da 3ª divisão, partiu pouco depois. A inteligência japonesa detetou o movimento e Kuribayashi colocou imediatamente todas as suas forças em alerta em Iwo Jima e nas Bonin. À medida que os comboios se aproximavam, a frota dos EUA estava agrupada ao largo da ilha. A força do almirante Blade preparava o bombardeamento final para enfraquecer as defesas. Velhos couraçados, incluindo vários resgatados do ataque a Pearl Harbor, alinharam-se para a sua última grande operação de guerra. O USS Arkansas, ativo desde 1912 e veterano dos desbarcos na Normandia, estava lá, juntamente com o Texas, Nevada, Nova York, Tennessee e Idaho, que também estavam na sua última missão antes de serem desmantelados. Os primeiros impactos começaram a ser assinalados num enorme mapa do navio Almirante de Blandy, mas a visibilidade limitada dificultava o tiro e os resultados no primeiro dia eram fracos. Os B-24 também não conseguiram atingir alvos devido a nuvens. Nos dias seguintes, apesar do tempo mais limpo, o fogo japonês danificou gravemente navios como o USS Pensacola e vários LCIs que cobriam o trabalho das equipas de demolição subaquática, que ainda assim conseguiram verificar que não havia obstáculos nas praias de desembarque. O planeamento culminou na avaliação sombria daquela noite. As posições japonesas que dominavam as praias ainda estavam em grande parte intactas. No entanto, Blandy, autorizado a prolongar o bombardeamento por mais um dia, decidiu avançar.
O desembarque inicial e o confronto com a resistência japonesa. A manhã de 19 de fevereiro de 1945 amanheceu clara e sem vento enquanto a frota do Zewa se alinhava ao largo de Iwo Jima. Às 6h40, o couraçado Texas abriu fogo sobre a ilha, seguido pelos outros navios do grupo de apoio. O veterano Nevada de Pearl Harbor atacou intensamente as encostas do Suribati, enquanto os couraçados e cruzadores restantes concentravam o fogo nas defesas que dominavam as costas do norte. Às 7h, aviões descolaram dos porta-aviões para atacar a ilha com bombas e foguetes. A intensidade do bombardeamento naval e aéreo parecia envolver completamente a pequena extensão do vulcão. Às 8h05, logo após o disparo final marcado no mapa do navio Almirante, a força de demolição subaquática avançou em direção à costa para marcar obstáculos ou minas. À medida que os homens se aproximavam, foram recebidos com um silêncio absoluto, não vinham disparos vindos do chão. A calma era tão completa que muitos interpretaram esta ausência como prova de que o bombardeamento tinha sido devastador. Às 8h59, o Texas entrou na zona de fogo designada para destruir os últimos bunkers visíveis. Às 9h em ponto, 5 vagas de LST avançaram da linha de partida em direção à praia. O Texas recebeu permissão para disparar 10 tiros finais e depois retirar-se para não interferir com o avanço das tropas. Para a maioria dos oficiais norte-americanos, o silêncio japonês indicava que Kuribayashi estava desorganizado ou que o bombardeamento naval tinha conseguido mais do que o esperado. O comandante Robert Blunden descreveu esses minutos como uma visão surreal. Centenas de LVTs e LVCPs carregados com fuzileiros, tanques Sherman, artilharia ligeira e equipas de engenharia avançavam à superfície do mar. De longe a cena parecia coreografada, quase cerimonial, enquanto a névoa de fumo se elevava sobre a ilha. Às 9h02 começaram a chegar os primeiros relatos. Um Higgins incendiou-se perto do Suribati, embora não fosse claro se foi devido a um impacto inimigo ou a um acidente. No geral, a ausência de fogo japonês reforçou a ideia de que o assalto encontraria menos resistência do que o previsto. Às 9h05, o coronel Robert E. Hogaboom deu ordens de uma embarcação próxima, observando que as unidades se aproximavam com quase precisão matemática em direção às praias designadas. Em contato com a areia, quase não houve oposição. Os primeiros pelotões desceram dos seus veículos e começaram a avançar cautelosamente sobre a terra vulcânica. As praias, no entanto, não se comportaram como noutros desembarques. A areia era tão macia e profunda que os marines afundavam-se até aos tornozelos e, em alguns pontos, às panturrilhas. Cada passo exigia um esforço enorme. As pegadas dos LVTS cravaram-se na camada de cinza e, embora tenham avançado, levantaram nuvens escuras que dificultavam a visibilidade. Vários Shermans e peças de artilharia rebocadas ficaram presos nos primeiros minutos, obrigando os engenheiros a improvisar rampas e estradas compactadas. A cena na praia rapidamente se transformou em caos. Dezenas de veículos empilharam-se na linha de água, incapazes de avançar pela areia profunda. O coronel Jones relatou que alguns LVTS ficaram presos assim que a rampa desceu, dificultando a aterragem de outros que vinham atrás. As ondas, relativamente suaves na altura, subiam alto o suficiente para inundar motores ou arrastar equipamentos que não estivessem firmemente presos. Entretanto, os homens da primeira vaga foram destacados o melhor que puderam numa área sem cobertura natural, sem dunas, sem rochas, sem vegetação para os esconder. Apenas uma extensa faixa de terreno vulcânico escuro se estendia ao longo da costa. Por volta das 9h20, os comandantes das divisões começaram a receber confirmação de que as praias estavam saturadas. Dos navios, os observadores descreveram um gargalo de máquinas, tropas e suprimentos que começava a assumir proporções alarmantes. E, no entanto, o inimigo ainda não abriu fogo. O silêncio desconcertou todos. Alguns fuzileiros, lembrando-se de Peleliu, avisaram que a calma não era um presente, mas um sinal de que algo muito pior estava a chegar. Os rádios transmitiam mensagens cruzadas sobre veículos imobilizados, unidades mistas e a necessidade urgente de limpar a área para permitir o avanço das próximas vagas.
No terreno, os pelotões que tentavam avançar encontraram imediatamente a primeira dificuldade tática: a inclinação do terreno. A praia subia irregularmente numa série de terraços naturais formados por depósitos de cinza compactada. Cada nível obrigava os homens a subir transportando armas, rádios, lança-chamas ou munições. A areia solta multiplicava o esforço e fazia com que os degraus escorregassem ou afundassem. Ao lado da encosta estava o segundo grande obstáculo, a vista perfeita que os japoneses tinham de cima. Cada movimento dos fuzileiros estava ao alcance visual dos observadores inimigos, mesmo que ainda não tivessem disparado. Às 9h25, o sistema de comando dos EUA começou a perceber a gravidade do acúmulo na praia. Relatórios indicavam que os pelotões foram travados devido à falta de mobilidade e que o terreno tornava impossível organizar uma linha de avanço coerente. Apesar da desordem, ninguém recebeu fogo inimigo. Alguns marinheiros comentaram que o bombardeamento naval deve ter destruído completamente as posições defensivas. Outros, mais cépticos, atribuíram o silêncio ao facto de os defensores esperarem que as praias estivessem o mais cheias possível, um alvo muito mais lucrativo do que disparar sobre unidades dispersas. Às 9h30, várias equipas conseguiram instalar rádios e começaram a pedir adiantamentos às empresas que continuavam a desembarcar. Mas o fluxo de tropas ultrapassava largamente a capacidade de movimento. Com estradas improvisadas bloqueadas por veículos congestionados, a margem de manobra estava a diminuir. Em alguns momentos, a praia tornou-se uma fila interminável de LVTs detidos uns atrás dos outros, enquanto os fuzileiros tentavam escalar as encostas. Às 9h40, os primeiros relatos da chegada dos tanques Sherman confirmaram que alguns veículos tinham conseguido subir. Unidades blindadas foram sendo lentamente destacadas para apoiar a infantaria, mas ainda havia muitos retardatários na praia. Entretanto, a linha de avanço estendia-se em direção ao aeródromo número 1, o principal objetivo da primeira fase. Às 10 horas, o silêncio japonês foi quebrado num instante. De cima, uma avalanche de fogo de artilharia, morteiros e metralhadoras caiu sobre as praias cheias de homens e veículos. Os projéteis começaram a atingir a areia vulcânica, lançando colunas negras para o céu. Cada impacto levantava nuvens espessas que cegaram os fuzileiros e os envolveram numa escuridão súbita. Toda a linha da praia tremia sob o bombardeamento. Muitos homens deitaram-se antes sequer de perceberem de onde os defensores disparavam. A falta de visibilidade tornava impossível identificar posições inimigas escondidas em bunkers reforçados e túneis subterrâneos. O fogo inimigo atingiu imediatamente os veículos parados. Um LVT incendeia-se após levar um impacto direto. Os tanques Sherman tornaram-se alvos prioritários. Das bocas dos lobos escondidas no terreno irrompiam rajadas de metralhadoras e tiros de canhões perfurantes. A situação na praia tornou-se crítica. A sobrelotação de tropas criou exatamente o cenário que Kuribayashi esperava. Milhares de fuzileiros encurralados numa área descoberta, visível de todas as alturas, incapazes de manobrar rapidamente. Os homens correram para qualquer pequena depressão no solo que pudesse servir de abrigo. As explosões abanavam-nos a cada passo. Os oficiais tentavam reorganizar as suas unidades, mas as linhas tinham se tornado completamente mistas. Era quase impossível distinguir companhias ou batalhões. Alguns grupos que tentavam avançar para o interior recuaram perante fogo concentrado. Outros, apanhados entre veículos em chamas, foram forçados a atirar-se ao chão e à espera de uma oportunidade para se mover. Às 10h15, o fogo japonês intensificou-se ainda mais. Das encostas do Suribachi do norte e das posições intermédias, o inimigo calculou cuidadosamente os ângulos de tiro de cada canhão. Cada canhão, morteiro e metralhadora estava orientado para setores específicos da praia. Kuribayashi proibiu o uso de fogo antes do desembarque precisamente para isso, para permitir que a praia se enchesse de alvos antes de abrir fogo. Às 10h30, os relatórios chegaram ao comando dos EUA com uma mistura de alarme e confusão. A praia estava completamente bloqueada. Os engenheiros lutaram para abrir passagens entre os veículos destruídos. Alguns tanques conseguiram avançar o suficiente para começar a suprimir certos bunkers, mas os japoneses reapareceram de outras posições ligadas por túneis.
a resistência inimiga demonstrou preparação meticulosa e disciplina férrea. Às 10h45, as unidades mais avançadas tinham alcançado as bordas do aeródromo número 1, mas ao custo de enormes perdas e atrito extremo. A batalha tinha realmente começado. O silêncio da primeira hora fora apenas a abertura de uma emboscada perfeitamente planeada. A estratégia defensiva de Kuribayashi e o cancelamento dos ataques Banzai. Quando o tenente-general Tadamichi Kuribayashi foi convocado em maio de 1944 pelo primeiro-ministro Tojo para assumir a defesa de Iwo Jima, percebeu imediatamente que tal nomeação equivalia a uma sentença de morte. Ele tinha claramente observado a evolução da guerra. As vitórias japonesas no Pacífico ficaram para o seu lado. A iniciativa pertencia inteiramente aos Estados Unidos e o avanço dos fuzileiros navais por Tarawa, Kwajalein, Eniwetok, Saipan, Guam e Peleliu mostrou que nenhuma ilha resistiria indefinidamente. Sabia que a derrota era inevitável e que a sua responsabilidade não consistiria em manter a ilha, mas em forçar o inimigo a pagar um preço tão alto que hesitou antes de invadir o arquipélago principal. Com esta premissa, chegou a Iwo Jima, determinado a romper com a doutrina defensiva que o Japão aplicara repetidamente sem sucesso. Os comandantes que já estavam na ilha receberam-no com reservas. Muitos deles vieram de experiências em que a ideia tradicional era insistida: parar o inimigo na praia, lançar cargas Banzai quando a linha estava quebrada e morrer com honra num ataque frontal que devastasse as tropas tanto ou mais do que o adversário. Kuribayashi considerava esta estratégia não só inútil, como desastrosa. Estudou em detalhe os resultados de Tarawa, onde milhares de japoneses morreram na praia sem conseguirem conter a maré americana. Analisou os erros cometidos em Kwajalein e, acima de tudo, a experiência brutal em Peleliu, onde a guarnição adotou uma abordagem defensiva mais flexível, baseada em posições fortificadas que resistiram durante semanas. Esse modelo, o de atrair o inimigo para zonas de morte pré-planeadas em vez de se aniquilarem numa investida suicida, deixou-lhe uma profunda impressão. A primeira coisa que ordenou foi cancelar qualquer tentativa de combate convencional na praia. Deixou claro aos seus oficiais que não haveria ataques Banzai. Considerava-os desperdício de vidas que não alteravam o resultado da batalha e que apenas enfraqueciam inutilmente a capacidade defensiva. O seu objetivo era bloquear o avanço americano através de um sistema de desgaste contínuo, onde cada hora custava dezenas de vidas ao inimigo. Queria que cada soldado defendesse a sua posição até ao fim, mas não se atirasse à morte ao primeiro contacto. Ordenou-lhes que não planeassem o regresso, lembrando-os de aguentar até ao último suspiro, mas seguindo um método calculado. Para executar o seu plano precisava de tempo e mão de obra. Ordenou a evacuação total dos civis. Todos os recursos disponíveis, desde alimentos ao espaço físico, deveriam ser alocados à defesa. Com a constante chegada de trabalhadores coreanos e unidades especializadas enviadas do Japão, iniciou a construção do enorme sistema subterrâneo que serviria como espinha dorsal da sua estratégia. Especialistas em túneis foram enviados de Tóquio para aconselhar sobre ventilação, reforço do telhado e organização das câmaras. O subsolo vulcânico de Iwo Jima, composto por rocha macia, permitia escavações em alta velocidade. Kuribayashi aproveitou-a ao máximo. O resultado foi uma rede de grutas, túneis, postos de comando, galerias duplas e posições de tiro interligadas que se estendiam por dezenas de milhares de metros. Muitos corredores foram escavados com mais de 70 pés de profundidade e equipados com eletricidade. Na zona norte, os túneis juntavam-se a posições separadas por quase 1 quilômetro. Alguns foram até construídos em 2 níveis sobrepostos, permitindo que os defensores se deslocassem sem serem detetados. Nada disto era improvisação, era o cerne da estratégia. Os japoneses apareceriam, atacariam e desapareceriam debaixo da terra antes que os fuzileiros pudessem reagir. O objetivo não era repelir o inimigo na costa, mas forçá-lo a lutar em todas as cavernas, fendas e posições de tiro. Kuribayashi sabia que, se permitisse que os seus homens lutassem na praia, o bombardeamento naval dos EUA os aniquilaria antes mesmo de verem o inimigo.
Por isso proibiu o fogo inicial. Baterias de artilharia, morteiros e metralhadoras deveriam permanecer silenciosas enquanto os americanos se aproximavam, desembarcavam e aglomeravam a costa. Só quando as praias estavam cheias e a linha da frente saturada é que o fogo era aberto simultaneamente de todas as posições. O silêncio era uma parte essencial da emboscada. Nada revelava a localização dos canhões. Cada arma tinha um setor de tiro calculado para cobrir áreas específicas e sobrepostas. Quando chegasse à altura, toda a praia seria um alvo enorme e inevitável. O cancelamento dos ataques Banzai gerou atritos entre os oficiais tradicionais, que consideravam a acusação de suicídio uma expressão suprema do espírito japonês. Parecia-lhes inconcebível receber o inimigo sem mostrar resistência imediata. Mas Kuribayashi manteve a sua posição. Se os fuzileiros desembarcassem sem oposição, acreditariam que a artilharia naval cumpriu a sua missão, reagrupariam-se com confiança e avançariam desordenadamente para o interior. Só então, quando milhares de homens se encontrassem sem cobertura, é que a artilharia japonesa abriria fogo a partir de posições protegidas e praticamente invisíveis. A própria estrutura do terreno reforçava esta abordagem. A areia solta impediria os tanques americanos de manobrar facilmente. Encostas vulcânicas, obsidiana e terraços naturais obrigariam os fuzileiros a avançar morro acima sob fogo de morteiros e metralhadoras escondidas. Kuribayashi previu exatamente o que iria acontecer: uma praia saturada, um avanço confuso e um inimigo forçado a reorganizar-se sob um bombardeamento de intensidade calculada. Quanto à sua própria disposição, o general estabeleceu posições centralmente comandadas, ligadas pelo labirinto de túneis. Os postos de comando subterrâneos eram tão bem construídos que podiam resistir a impactos diretos da artilharia naval. A rigidez do seu sistema significava que, mesmo quando uma posição estava isolada ou parcialmente destruída, outra podia continuar a funcionar sem interrupção. Ao contrário de outros comandantes insulares que estavam presos num único bunker, Kuribayashi tinha a capacidade de se mover dentro da rede. Ele não procurava apenas resistência prolongada, queria manter o controle tático tanto quanto possível. À medida que a construção avançava, as limitações logísticas tornaram-se mais evidentes. A ausência de um porto em Iwo Jima obrigou a transportar abastecimentos de Shichijima em pequenas embarcações vulneráveis a submarinos e aviões norte-americanos. Várias perdas importantes, como a destruição do transporte Nishu Maru, juntamente com 28 tanques afundados pelo submarino Kobiya, reduziram severamente a capacidade ofensiva japonesa. No entanto, isto reforçava a lógica da estratégia defensiva subterrânea. A ilha não teria mobilidade nem forças suficientes para atacar, mas poderia resistir durante semanas através de uma defesa estacionária cuidadosamente preparada. Kuribayashi manteve a convicção de que os ataques Banzai foram inúteis até ao fim. Considerava que a verdadeira contribuição que poderia dar ao imperador não era uma morte gloriosa no início da batalha, mas sim infligir a máxima atrição ao inimigo. Insistiu que os seus homens sobrevivessem o máximo de tempo possível, não para sobreviver, mas para continuarem a matar. O inimigo deve ter sentido que toda a ilha era um sistema defensivo integrado e não um conjunto de posições isoladas. A luta pelo Monte Suribachi e o hasteamento da bandeira. Nas primeiras horas da manhã de 19 de fevereiro, enquanto a frota dos Ewa se alinhava ao largo de Iwo Jima, o Monte Suribachi estava constantemente sob castigo. 7 couraçados e 4 cruzadores abriram fogo sobre a massa vulcânica, atingindo as suas encostas em sequência. Aviões dos porta-aviões adicionaram bombas, foguetes e cargas de napalm, que caíram nas encostas da montanha antes de se afastarem. O fogo naval continuou até o último minuto, quando todas as peças concentraram salvas intensas sobre Suribachi. O bombardeamento tinha sido concebido para enfraquecer as defesas que dominavam as praias, mas também para abrir fissuras no anel de fortificações que rodeava o vulcão. Às 8h05, enquanto a força de demolição subaquática avançava em direção à costa, o silêncio da montanha continuava absoluto, um silêncio que só aumentava a sensação de que os defensores permaneciam intactos debaixo da terra.
Antes dos desembarques, relatórios do ZEUA descreviam Suribachi como um alvo rapidamente isolável. No entanto, Kuribayashi tomou uma decisão crucial: deixar o coronel Atsushi ao comando da defesa do vulcão com mais de 2.000 homens e uma rede de posições interligadas. O plano era permitir que os americanos desembarcassem sem oposição na praia e depois puni-los do topo do vulcão e dos túneis que o rodeavam. A montanha, vista do mar, parecia uma elevação de óbvia importância tática, mas o que não se apreciava era a complexidade do interior. Uma rede de cavidades, grutas reforçadas e passagens que ligavam múltiplas posições de artilharia entre si. À medida que ondas de LVT e LVCP se dirigiam para a costa, não havia sinais de fogo vindo do Suribachi. Os comandantes das divisões assistiram ao desenrolar do avanço sem oposição visível. O coronel Rogabun notou que o fogo naval tinha sido tão intenso que poderia ter neutralizado as posições, mas também alertou que a ausência de fogo do vulcão era suspeita. Às 9h25 já havia um caos crescente na praia, com veículos presos e unidades misturadas. No entanto, ainda não tinha chegado um único remate de Suribachi. Às 10 horas, com os fuzileiros totalmente expostos e a praia saturada, a montanha finalmente falou. Das alturas, uma rajada de artilharia, morteiros e metralhadoras foi desencadeada, transformando o ambiente num campo de impacto contínuo. As explosões levantaram colunas negras de areia vulcânica. Cada rajada atingia os pelotões que recuavam para qualquer ligeira depressão no solo. Os projéteis desciam de posições altas e bem escondidas. No mar, o capitão Cleland relatou como mal conseguiu encontrar espaço para manobrar o seu LCIL-545 entre as embarcações em chamas perto do território inimigo, tentando ajudar os feridos enquanto nuvens de fumo envolviam o vulcão. Para o 28º Regimento, responsável pelo avanço em direção a Suribachi, a situação era crítica. O coronel Joseph Scanlon recordou que tinham passado horas de fogo intenso sem conseguir avançar mais do que alguns metros. Do topo, os japoneses dirigiam os impactos com precisão, aproveitando a visibilidade oferecida pela encosta até a praia. As posições americanas estavam à mercê de artilheiros bem protegidos dentro de bunkers e túneis. Os homens de Scanlon descreveram como cada tentativa de aproximação à base do vulcão era recebida com uma saraivada de tiros que os obrigava a recuar. A montanha, longe de ser neutralizada, revelou a magnitude da sua fortificação. O avanço recomeçou lentamente à medida que os tanques conseguiam rastejar para fora da praia. No entanto, cada Sherman que subia tornou-se um alvo prioritário para os canhões anti-blindagem japoneses, ocultos em aberturas mínimas nas encostas. Para os pelotões que se aproximavam a pé, a sensação era de avançar em direção a um ponto que os observava de todas as direções. O terreno, formado por cinzas soltas, obrigava-te a escalar em zigue-zagues com enorme esforço físico. À medida que se aproximavam, surgiram as primeiras evidências do sistema defensivo. Entradas de túneis, aberturas circulares de onde saíam rajadas de fogo, bocas camufladas que revelavam a presença de armas pesadas. À medida que a noite caía, a resistência de Suribachi intensificava-se. Os japoneses aproveitaram a queda do poder para se infiltrarem. Durante a noite, os fuzileiros passaram por momentos de tensão extrema. Muitos descreveram como as sombras se moviam entre eles graças à proximidade do sistema de túneis. Os defensores apareciam subitamente por trás ou entre as formações americanas, disparando e desaparecendo novamente no subsolo. Os sinalizadores iluminaram a montanha durante minutos, revelando silhuetas e entradas meio cobertas por rochas vulcânicas. Cada iluminação mostrava a mesma imagem, um anel de posições densamente ocultas que protegiam o avanço até ao topo. O coronel Scanlon relatou repetidamente que o fogo foi tão intenso que impediu qualquer avanço sustentado. Os que tentaram montar posições de morteiro foram forçados a mover-se devido a impactos precisos em queda. A certa altura, descreveu que o seu regimento tinha sido mantido durante horas a fio pelo fogo que descia da montanha. A luta pela base de Suribachi exigia não só bravura, mas paciência. Cada metro exigia evacuar um ponto fortificado e depois resistir ao fogo de outras aberturas ligadas por túneis.
Nos dias seguintes, o avanço continuou através de táticas de assalto direto combinadas com lança-chamas e explosivos. Os fuzileiros incendiaram entradas de cavernas, demoliram bocas de túneis e tentaram selar todas as aberturas por onde pudessem disparar. Mas a rede de Kuribayashi era tão extensa que cada caverna destruída parecia conduzir a outra. A noção de que o interior do vulcão era oco repetiu-se entre os pelotões. A certa altura, enquanto exploravam uma das entradas, descobriram um corredor que levava mais para dentro, onde vários corredores se ramificavam em direções diferentes. Essa estrutura permitia aos defensores moverem-se livremente sem se exporem à superfície. À medida que o cerco se apertava, a intensidade dos ataques noturnos aumentava. Um relatório relatou que até 40 japoneses conseguiram infiltrar-se num único setor, forçando os fuzileiros a manter vigilância constante. As rajadas de armas automáticas e disparos de franco-atiradores, vindos de pequenas aberturas, regressavam a cada amanhecer no encerramento fatídico. O inimigo ainda estava ali, escondido e disposto. Os homens do 28º avançavam lentamente, mas a cada metro ganho havia resistência organizada. O cerco final do vulcão começou quando as unidades dos EUA conseguiram controlar a base ocidental e avançar para sul. Os relatórios descreviam progressos medidos em dezenas de metros, não em centenas. Os engenheiros avançaram abrindo caminho para a infantaria, eliminando armadilhas e demolindo abordagens. Cada pequeno avanço era seguido pelo aparecimento de fogo por uma nova abertura. A lógica defensiva japonesa repetiu-se. Posições que pareciam isoladas estavam ligadas ao subsolo e os defensores reapareciam em pontos inesperados. À medida que os fuzileiros subiam, encontraram terreno mais acidentado. As encostas superiores de Suribachi eram compostas por rocha mais sólida e secções de rocha vulcânica fracturada que ofereciam melhor aderência, mas também menos cobertura. Em vários pontos, as tropas tiveram de avançar em coluna enquanto recebiam fogo de ângulos impossíveis de identificar. Por vezes, o nevoeiro que subia do mar cobria parcialmente as encostas, misturando-se com o fumo dos bombardeamentos anteriores. Nesses momentos, tanto a visibilidade como o som estavam distorcidos, dificultando a determinação da distância real do fogo inimigo. Finalmente, após dias de combate à volta da montanha, uma patrulha subiu ao topo. O texto descreve como os combates na base do vulcão foram marcados por infiltrações, morteiros e fogo concentrado, mas também mostra que o avanço para a parte superior foi feito aproveitando a diminuição das posições ligadas. O momento culminante chegou quando os fuzileiros que chegaram ao cume encontraram um ponto de onde podiam observar toda a ilha. A partir daí, a vista abrangeu as praias, aeródromos e a extensão norte de Iwo Jima, sinalizando a importância estratégica do controlo do vulcão. O hasteamento da bandeira ocorreu neste contexto, uma cimeira recentemente conquistada após dias de combate extenuante entre posições destruídas e aberturas de túneis ainda quentes devido a explosões recentes. Os homens improvisaram um mastro usando um tubo que encontraram na área. Ao içá-la, a bandeira tornou-se um ponto visível para todas as unidades que combatiam na base do vulcão e ao longo da praia. O gesto teve significado tático e um impacto imediato na moral dos fuzileiros que assistiam de baixo. O cume, outrora um foco de morte, mostrava agora o sinal inconfundível de que Suribachi tinha caído. Avançar para norte e atacar as linhas defensivas japonesas. A 20 de fevereiro, marcado D+1, amanheceu com tempo favorável e com a retoma do bombardeamento naval de Iwo Jima ao amanhecer. A abertura das praias Sul, Verde e Amarela 1 e 2 ocorreu sob intenso fogo japonês que causou um colapso quase total do movimento logístico. Mesmo assim, o avanço terrestre tinha de continuar. Enquanto o 28º Regimento se concentrava no cerco de Suribachi a sul, as unidades restantes das 4ª e 5ª Divisões iniciaram o avanço para norte, onde se encontrava a principal linha de defesa japonesa. O progresso inicial foi limitado, pois numerosos pontos de resistência que tinham sobrevivido ao bombardeamento antes do desembarque ainda estavam ativos sob a superfície. Posições de artilharia ocultas em terrenos elevados, bem como metralhadoras camufladas e morteiros, tornavam cada avanço extremamente dispendioso.
As comunicações entre postos inimigos tornaram possível coordenar o fogo a partir de alturas que dominavam os movimentos americanos. Tudo foi desenhado para desgastar o atacante a cada passo. No setor norte, o terreno tornou-se uma sucessão de ravinas, cristas e depressões que ofereciam distâncias naturais de tiro às posições japonesas. Os fuzileiros que avançavam descreviam a sensação de estar sob observação constante de múltiplos ângulos. À medida que avançavam, tornou-se claro que o golpe inicial do desembarque não tinha desmontado a defesa subterrânea. Encontraram ninhos de resistência bem estabelecidos que forçaram colunas inteiras a serem desviadas ou travadas. As unidades eram obrigadas a pedir apoio próximo a tanques ou equipas de demolição para eliminar bunkers reforçados, mas mesmo quando destruídos, novas bocas abriam-se de outras posições ligadas por túneis. O fogo inimigo, especialmente de morteiros, intensificou-se à medida que a manhã avançava. Os projéteis caíam com precisão nas rotas avançadas, causando interrupções frequentes. Relatórios notaram que a artilharia dos EUA não conseguia localizar com precisão suficiente os canhões japoneses, pois estes eram protegidos dentro de cavernas ou colocados no subsolo para evitar destruição. O avanço a norte rapidamente se transformou numa série de pequenos combates isolados, cada um esmagado por fogo intenso que descia das posições dominantes. As dificuldades não se limitavam ao terreno ou ao inimigo. Areia vulcânica e cinzas soltas atrasavam a mobilidade dos veículos e os tanques Sherman, embora essenciais, não conseguiam avançar rapidamente sobre terreno irregular. Eram frequentemente expostos ao tentarem escalar pequenas elevações que escondiam posições inimigas bem preparadas. Unidades de infantaria deveriam acompanhá-los de perto para evitar que fossem isolados por armas antitanque escondidas. Este ritmo lento levou a congestionamentos e, em vários pontos da linha da frente, havia engarrafamentos de tropas vulneráveis aos bombardeamentos japoneses. À meio da manhã, os fuzileiros começaram a notar que múltiplos pontos de resistência não respondiam a padrões claros de defesa. Depois de avançarem 100 jardas sem oposição aparente, foram subitamente alvo de fogo de novas posições. O sistema defensivo japonês foi concebido para que nenhuma linha fosse definitiva. Se um ninho caísse, outro substituía-o por mais atrás ou por um ângulo lateral. A flexibilidade destes pontos de tiro permitiu aos defensores desviar rapidamente o seu foco para os setores onde o avanço americano era mais promissor. O inimigo parecia emergir de qualquer fenda no chão. Ao mesmo tempo, a partir de Suribachi, que ainda não tinha sido tomada, mantinha-se a observação constante dos movimentos americanos no norte. Isto permitiu aos defensores coordenar o fogo dos morteiros com uma precisão extraordinária. Em alguns setores, os fuzileiros foram forçados a recuar momentaneamente para reorganizar as linhas devido ao fogo concentrado que descia em padrões regulares sobre as suas posições recém-conquistadas. Durante essas horas, o moral japonês continuava baseado na ideia de infligir o máximo de danos possível. O coronel Atsushi, isolado na Zona Sul, enviou um pedido a Kuribayashi a pedir autorização para um ataque banzai. O pedido foi rejeitado. Kuribayashi insistiu que a defesa deveria ser mantida segundo o plano original, sem acusações de suicídio que desperdiçariam vidas inutilmente. A resistência deveria durar o máximo possível, forçando os americanos a lutar por cada metro. Ao anoitecer de D+1, os defensores lançaram numerosos ataques limitados e infiltrações. Grande parte da noite foi uma troca constante de tiros. Os fuzileiros tinham de acender foguetes para detectar possíveis infiltrações que, por vezes, conseguiam ultrapassar a linha. De Suribachi, podiam ser vistos sinalizadores japoneses a iluminar a frente norte, guiando a artilharia para áreas onde as unidades americanas estavam amontoadas. Embora não tenha havido um grande contra-ataque organizado, os relatos da noite foram marcados por pequenos confrontos, tiros súbitos e o aparecimento de franco-atiradores em áreas previamente seguras. A pressão noturna impedia as tropas de descansarem normalmente. Na manhã seguinte, 21 de fevereiro, a linha dos EUA estendia-se desde o East Boat Basin, a leste, até a base ocidental de Suribachi, a oeste. A frente tinha cerca de 4.000 jardas de largura e estava sob fogo quase constante.
Apesar das dificuldades, as tropas conseguiram assegurar totalmente o aeródromo número 1. Esse sucesso, no entanto, não diminuiu a resistência japonesa. Em resposta à captura do aeródromo, os defensores intensificaram o fogo das linhas mais profundas. De acordo com uma mensagem interceptada, Kuribayashi ficou surpreendido com a velocidade do avanço dos EUA em alguns setores. O USS Washington forneceu apoio de fogo naval, disparando granadas a alta velocidade que atingiam diretamente posições fortificadas nas grutas. Um desses disparos perfurou 6 metros de terra antes de detonar, mostrando o poder necessário para afetar as defesas subterrâneas. Mesmo assim, mesmo um impacto direto de um couraçado não garantia a destruição completa de uma posição japonesa. Por vezes, os fuzileiros encontravam que os defensores simplesmente recuavam para passagens secundárias e reapareciam mais tarde. O 26º Regimento avançou no setor ocidental sob fogo constante. Cada progresso, mesmo 50 metros, exigia a intervenção combinada de tanques, lança-chamas e equipas de demolição. A certa altura, parte do terreno ofereceu uma oportunidade favorável, permitindo um avanço de 400 metros, o melhor registrado até então. O 27º Regimento, localizado no centro da linha, também combatia intensamente, com várias posições japonesas a serem reativadas após parecerem neutralizadas. Noutro setor, as linhas estavam misturadas com fogo de apoio americano. Um bombardeamento aéreo, seguido de foguetes e artilharia naval, caiu sobre a área do 24º Regimento devido a um erro na identificação das posições. Os danos foram significativos e a confusão obrigou a uma rápida reorganização das linhas para evitar mais incidentes de fogo amigo. Este evento demonstrou as dificuldades de coordenar uma operação tão complexa num terreno com visibilidade limitada e alta densidade de unidades. Entretanto, a tentativa de desembarcar o 21º Regimento enfrentou inúmeros obstáculos. O tempo piorou, as ondas danificaram ou desorientaram os barcos e o congestionamento nas praias impediram um desembarque ordenado. Eventualmente, o regimento foi reorganizado após múltiplos atrasos. Além disso, a necessidade de artilharia tornou-se urgente. Os DUKWs que transportavam peças de 105 mm enfrentaram grandes dificuldades devido às ondas, e vários foram perdidos ou viraram. Algumas peças de artilharia afundaram-se, reduzindo temporariamente a capacidade dos corpos anfíbios de apoio. Apesar disso, a artilharia disponível abriu fogo nas primeiras horas de 21 de fevereiro para se preparar para o novo avanço. As linhas americanas começaram a mover-se assim que o fogo preliminar cessou. No flanco oeste, os fuzileiros conseguiram avançar 1000 jardas para norte, um progresso notável comparado com o avanço lento do dia anterior. A leste, no entanto, as minas e defesas mais robustas limitavam o progresso a menos de 100 jardas. A diferença mostrou como a geografia e a densidade dos túneis variavam de setor para setor. Nesse mesmo dia, o 21º Regimento completou finalmente o desembarque e alinhou-se na linha americana. A sua incorporação prometia um esforço mais organizado, mas a batalha ainda dominava o ritmo. Durante a tarde, os japoneses fizeram várias tentativas de infiltração. Os fuzileiros responderam com fogo automático e artilharia, enquanto tentavam manter as posições recém-conquistadas. Uma bateria norte-americana foi alvo de fogo direto de morteiro e teve de mudar de posição. Naquela noite, o inimigo voltou a bombardear toda a linha intensamente. Explosões iluminaram o recinto e o cheiro a cinza queimada encheu o ar, enquanto os homens tentavam agarrar-se às trincheiras durante horas a fio. Baixas e destruição da guarnição japonesa. A manhã de 21 de fevereiro revelou claramente a magnitude do sistema defensivo japonês no norte de Iwo Jima. Estas não eram apenas trincheiras ou fossos de atiradores, mas um conjunto de túneis, grutas e fortificações internas que, interligadas entre si, transformavam cada metro do terreno numa posição capaz de se reativar repetidamente. O avanço americano encontrou resistência que não dependia de uma única linha defensiva, mas de uma rede profundamente construída que penetrava no coração da ilha. Na área do moedor de carne, ou moedor de carne,
o nome que os fuzileiros navais em breve adotariam para se referir ao setor onde se concentrava a defesa japonesa mais complexa. Cada colina, cada saliência e cada ravina escondiam aberturas escavadas no basalto vulcânico. A olho nu, muitas dessas entradas pareciam insignificantes, apenas uma sombra na rocha ou uma cavidade coberta de areia escura. Mas cada um deles fazia parte de um sistema capaz de manter posições de artilharia, morteiros, metralhadoras e franco-atiradores, todos protegidos por metros de pedra e reforçados para resistir a bombardeamentos aéreos e navais. As unidades americanas descobriram que destruir uma gruta não significava necessariamente neutralizar a resistência. As explosões selaram apenas uma das entradas visíveis. Os japoneses reapareciam por passagens secundárias e continuavam a disparar de ângulos inesperados. Muitos relatos concordaram que os mesmos defensores que pareciam ter sido aniquilados numa posição reapareceram minutos depois, atacando a partir de uma abertura a dezenas de metros de distância. Esta capacidade de se deslocar para o subsolo complicava qualquer tentativa de progresso linear. Os fuzileiros foram forçados a limpar um setor repetidamente. A estrutura do terreno vulcânico facilitou estas táticas. O basalto tornou possível escavar túneis fortes sem necessidade de grandes reforços. Em alguns setores, as cavernas abriam-se até vários níveis, tornando-se pequenas fortalezas verticais de onde podias disparar para cima ou para baixo. Relatórios regimentais descreviam posições de tiro que pareciam mover-se, quando na verdade eram defensores a avançar por corredores interiores para aparecer numa nova abertura. A luta contra esta rede exigiu métodos específicos. Os lança-chamas tornaram-se ferramentas indispensáveis. Os operadores avançavam sob fogo intenso, aproximando-se das bocas das cavernas e direcionando jatos de fogo para o interior, para forçar os defensores a abandonar a posição ou a consumir o oxigênio disponível no interior. Mas mesmo estes ataques não garantiam resultados definitivos. Após um curto período de calma, novos tiros foram disparados a partir de outra entrada ligada ao mesmo sistema. As equipas de demolição trabalhavam em paralelo. Usaram cargas explosivas para colapsar as entradas e tentar selar as câmaras internas. No entanto, eram frequentemente descobertas passagens adjacentes que permitiam aos defensores sair por outra rota. O efeito psicológico foi notável. Os fuzileiros descreveram a sensação de lutar contra um inimigo que parecia não ter localização fixa, desaparecendo na rocha para reaparecer sem aviso. Esta dinâmica prolongava cada combate, transformando-o numa série interminável de ataques e contra-ataques ao nível de uma equipa de fogo. A 23 de fevereiro, à medida que as forças do ZUA avançavam para norte, a interação entre os túneis e a estrutura defensiva tornou-se ainda mais evidente. O terreno neste setor consistia em cristas irregulares e pequenas elevações que ocultavam múltiplas entradas de grutas. Cada colina deveria ser tratada como um alvo independente. Mesmo que o topo tivesse sido tomado, o subterrâneo continuava ativo. Em vários setores, os fuzileiros descobriram que as suas posições recém-estabelecidas estavam expostas ao fogo pelas costas, onde um túnel subia para uma abertura que não tinha sido detetada durante o avanço inicial. A densidade de defesas subterrâneas fez com que os mapas táticos rapidamente se tornassem obsoletos. Uma gruta identificada como neutralizada podia tornar-se um ponto ativo após um curto intervalo. Os comandantes de batalhão deveriam atribuir forças adicionais para os pontos de guarda já supostamente desobstruídos. Esta necessidade complicava a linha de avanço, pois forçava a divisão das forças e reduzia a reserva disponível para o ataque frontal. As posições japonesas foram integradas de modo a que o fogo se sobreponha a várias grutas subsequentes. Assim, mesmo que uma entrada fosse destruída, as linhas de fogo continuavam a partir de aberturas próximas. Por vezes, os fuzileiros estavam presos entre 2 ou 3 direções de metralhadora, sem clareza sobre a posição principal. A coordenação japonesa a partir do interior dos túneis permitiu mudar o foco da defesa sem depender de comunicações externas visíveis. Esta flexibilidade causou atrasos prolongados em setores onde as forças americanas esperavam avançar mais rapidamente. O documento descreve um combate corpo a corpo em que os fuzileiros tinham de se aproximar a poucos metros das bocas das cavernas antes de poderem agir.
Estas abordagens exigiam cobertura contra fumo e apoio de tanques, embora os tanques nem sempre pudessem posicionar-se devido ao terreno irregular e à presença de rochas vulcânicas afiadas. Quando os Shermans conseguiam cooperar com a infantaria, podiam disparar diretamente sobre as entradas e derrubar parte da estrutura. No entanto, a profundidade dos túneis limitou os efeitos destes impactos. Numa etapa do avanço, uma companhia conseguiu desalojar uma gruta de tamanho considerável, apenas para descobrir que um túnel ligado passava por trás das suas linhas. A situação obrigou-os a reorganizar toda a posição e a dedicar homens para proteger um setor que acreditavam ser seguro. Este tipo de situação repetiu-se em vários pontos, mostrando como o controlo em terra não podia ser considerado seguro até que todas as possíveis saídas do sistema subterrâneo fossem inspecionadas. As noites no moedor de carne eram tão perigosas quanto os combates diurnos. Os japoneses usavam a escuridão para sair das cavernas e atacar em pequenos grupos. Algumas infiltrações chegaram a áreas onde os fuzileiros estavam a dormir ou a tentar reorganizar-se. Os defensores aproveitaram o facto de o terreno estar coberto de crateras e sombras para se moverem sem serem detectados. Os combates noturnos eram frequentemente breves e violentos, deixando as unidades americanas em alerta constante. Os relatórios também mencionam a presença de morteiros localizados em câmaras internas. Estas peças, escondidas atrás de metros de rocha, podiam disparar sem risco de serem destruídas por fogo direto. Os projéteis saíram de uma pequena abertura, difícil de detectar mesmo após vários disparos. Os fuzileiros avançavam sabendo que qualquer secção do terreno poderia tornar-se um ponto de onde receber fogo indireto preciso. Em certos setores, o avanço foi reduzido para menos de 50 jardas por dia devido à complexidade do sistema defensivo. As companhias seriam divididas em esquadrões especializados, alguns para neutralizar grutas, outros para assegurar a superfície e outros para vigiar possíveis infiltrações. Esta fragmentação dificultava a manutenção de uma linha contínua. O efeito combinado de túneis, posições escalonadas e passagens ocultas tornava o progresso lento e exaustivo. O documento indica que alguns túneis eram suficientemente largos para permitir a passagem de grupos inteiros. Nestes casos, a resistência interna tornou-se mais organizada. Os japoneses podiam recuar para posições mais profundas, reorganizar-se e atacar novamente. Esta mobilidade interna contrastava com as dificuldades que os americanos enfrentavam à superfície. Cada ataque, por mais eficaz que parecesse, podia perder efeito caso a mesma força defensiva reaparecesse mais tarde. A certa altura dos combates é mencionado como uma colina que parecia ter sido assegurada durante a tarde voltou a ser atacada por uma abertura lateral. Os fuzileiros foram forçados a repetir a operação de limpeza com apoio de lança-chamas. Desta forma, a luta assumiu um caráter cíclico. Capturar um pico, identificar grutas, neutralizá-las, recuar perante o fogo vindo de outra entrada, reorganizar e avançar novamente. A 25 de fevereiro, as forças norte-americanas começaram a perceber que o avanço não podia ser enquadrado em termos de linhas retas ou setores amplos. Deveriam tratar cada elemento do terreno como uma fortaleza individual. Grutas e túneis transformavam pequenas elevações em baluartes capazes de resistir durante horas, até dias. A complexidade do sistema subterrâneo era evidente a cada passo em frente. Último contra-ataque japonês e resistência final. Na noite de 28 de fevereiro para 1 de março, os fuzileiros viveram um dos episódios mais violentos e inesperados de toda a campanha. Até esse momento, o fogo japonês na metade sul da ilha tinha sido esporádico, pontuado por fogo isolado de artilharia ou morteiros. No entanto, por razões que os observadores americanos não conseguiram determinar, a intensidade do bombardeamento inimigo aumentou drasticamente. Uma chuva de projéteis foi lançada das linhas japonesas e caiu sobre o setor sul, especialmente em redor do aeródromo número 1, que já tinha sido convertido num complexo de hospitais, depósitos, oficinas e campos improvisados. Pouco depois das 2 da manhã, um dos projéteis inimigos explodiu diretamente sobre um grande depósito de munições. A detonação foi tão forte que transformou toda a ponta sul de Iwo Jima num espetáculo de fogo e sucessivas explosões.
Projéteis de artilharia, morteiros e balas acumuladas dispararam em todas as direções, enquanto uma nuvem de fumo envolvia a área desde os pés de Suribati até a proximidade do aeródromo número 2. O impacto acordou não só as tropas em terra, mas também os marinheiros a bordo dos navios próximos, surpreendidos pela magnitude da explosão. No meio do caos, alguém confundiu o brilho fosforescente de alguns projéteis com um ataque químico, fazendo soar os alarmes de gás e de ataque aéreo. Na realidade, o alarme de gás era infundado, mas o alerta aéreo revelou-se genuíno. Um avião japonês solitário, provavelmente vindo de Chichijima, fez um ataque com torpedos ao contratorpedeiro USS Terry. O torpedo passou apenas 15 metros atrás do navio antes de o avião recuar para norte. No entanto, a noite ainda trouxe outra ofensiva japonesa. Uma série de grandes foguetes foi lançada em direção a Suribati, cruzando o céu com trajetórias erráticas e explosões que iluminaram a montanha e o mar. Os fuzileiros, testemunhas desse espetáculo noturno, não podiam deixar de imaginar que existia um túnel que ligava diretamente ao aeródromo número 1. Ao amanhecer, o USS Terry voltou a estar em perigo. Uma bateria de artilharia costeira japonesa localizou o contratorpedeiro e disparou uma salva que atingiu o convés e a casa das máquinas. 11 membros da tripulação morreram e 19 ficaram feridos. O Nevada e o Pensacola responderam imediatamente e a artilharia japonesa foi silenciada. O Terry, gravemente danificado, teve de recuar para Pearl Harbor. Apesar da dimensão do desastre no depósito de munições, não houve baixas norte-americanas nessa explosão, mas a 5ª Divisão perdeu cerca de 1/4 da sua reserva de munições. O episódio deixou claro que, embora cercados e cada vez mais enfraquecidos, os defensores japoneses ainda tinham capacidade para infligir danos significativos. A 1ª de março, no setor norte, a resistência japonesa manteve-se intensa, embora mais seletiva devido à evidente diminuição dos suprimentos. As unidades inimigas usavam a munição com mais cautela, concentrando o fogo em alvos claros em vez de manter fogo contínuo. Os fuzileiros sentiram esta mudança. Os cibis que trabalhavam em redor do aeródromo número 1 já não sofriam ataques aleatórios. Os morteiros só foram ativados quando os americanos foram expostos. Entretanto, Kuribayashi tinha transferido o seu quartel-general para uma posição preparada no noroeste da ilha. A 3ª Divisão, que ficava a menos de 1 milha da costa norte, esperava conseguir chegar ao fim do seu avanço em breve. Mas os japoneses não estavam dispostos a permitir isso. No flanco esquerdo situava-se a colina 362B, uma posição defensiva formidável que causou grandes dificuldades à 5ª Divisão e também bloqueou o avanço da 3ª. Para abrir caminho, foi organizado um ataque massivo com mais de 4.000 homens. Um grupo avançou em direção ao 362B, enquanto o restante seguiu para o aeródromo número 3. Os defensores, entrincheirados em casamatas e apoiados por artilharia, travaram grande parte do ímpeto inicial. Tanques Sherman foram chamados em apoio, permitindo que as tropas do 3º Batalhão do 9º Regimento avançassem 500 jardas até ao sopé da colina. No flanco direito, o 2º Batalhão avançava em direção ao aeródromo número 3, mas encontrou a linha defendida pelo Barão Nishi. Embora os tanques do coronel japonês tivessem sido praticamente destruídos, os remanescentes das suas forças continuavam a lutar com determinação. O próprio comandante americano, o tenente-coronel English, foi ferido pela 2ª vez no dia e evacuado, sendo substituído pelo major George Percy, que, apesar da idade e condição física, demonstrou liderança excepcional. O combate continuou nas alturas mais a oeste. Os fuzileiros da 5ª Divisão conseguiram capturar a colina 362A após um forte assalto apoiado por prolongados bombardeamentos navais e aéreos. Mas os japoneses não foram destruídos, simplesmente tinham recuado pela sua rede de túneis até a Crista Nishi, uma formação rochosa quase tão alta quanto a 362A. A partir daí, lançaram contra-ataques e assediaram os americanos que tentavam consolidar posições. Num desses confrontos, o coronel Chandler Johnson, figura emblemática do 28º Regimento, morreu. A sua morte, quase certamente causada pelo fogo americano desviado, atingiu duramente a unidade que ainda tentava estabilizar a sua linha perante novos ataques. As noites eram especialmente perigosas.
Os japoneses, aproveitando a escuridão e o domínio do terreno subterrâneo, realizaram infiltrações ou breves contra-ataques que procuravam interromper o avanço americano. Num caso registrado pela 5ª Divisão, a Companhia E alcançou o cume da Crista Nishi, repeliu um ataque inimigo e conseguiu cavar fossas de atiradores antes do amanhecer revelar a extensão do terreno que ainda faltava limpar. Estes ataques, embora insuficientes para mudar o rumo geral da batalha, mostraram que os defensores não tinham perdido a sua coesão tática nem a vontade de lutar até ao último momento. A leste, na zona da colina 382 e Turkey Knob, a 4ª Divisão continuou a enfrentar a resistência mais fanática da ilha. Apesar do bombardeamento naval constante, ataques aéreos e uso intenso de napalm e foguetes de 4,5 polegadas, os japoneses reapareciam após cada impacto, saindo dos túneis para reocupar posições e retomar o fogo. Em vários setores, os combates foram tão renhidos que a artilharia americana já não conseguiu apoiar o avanço. O combate reduziu-se a granadas, baionetas, metralhadoras e lança-chamas. As baixas atingiram números especialmente elevados, um total de 374 mortos e feridos num único dia de combate. A 3 de março, os americanos controlavam cerca de 2/3 de Iwo Jima, embora a batalha se arrastasse muito para além das previsões iniciais. Os números de baixas começavam a refletir a natureza extrema dos combates. Mais de 16.000 americanos tinham caído até então, com mais de 3.000 mortos. Para os japoneses, a situação era ainda mais drástica. Dos 21.000 homens sob o comando de Kuribayashi no início, apenas cerca de 7.000 permaneciam, e destes apenas metade ainda eram combatentes eficazes. O desgaste não afetou apenas as tropas. Os oficiais norte-americanos estavam a cair a um ritmo elevado, deslocando a cadeia de comando para patentes muito mais baixas. O cansaço manifestava-se no olhar de 1.000 metros, aquele olhar fixo dos fuzileiros que roçava o cansaço psicológico. Entretanto, os japoneses, com quase nenhuma comida ou água, viviam uma existência subterrânea. Saíam à noite para patrulhar as linhas americanas, tanto para matar como para roubar provisões. A maioria sabia que o seu destino era morrer na ilha. O dia 3 de março foi um dia de atos extraordinários de bravura. Foram atribuídas 5 medalhas de honra, um recorde para o Corpo de Fuzileiros Navais. Alguns homens deram a vida atirando-se para cima de granadas para salvar os seus camaradas. Outros, como os farmacêuticos Wallen e Williams, continuaram a tratar os feridos sob fogo direto até ficarem sem forças. Nessa mesma noite, intensas infiltrações japonesas varreram a linha americana. Num ponto perto da Crista Nishi, um ataque noturno atingiu uma trincheira ocupada por Harrell e Carter. Combate corpo a corpo, granadas, baionetas e feridas devastadoras marcaram essas horas. Embora a infiltração tenha finalmente diminuído ao amanhecer, o quadro refletia o grau de desespero com que os últimos defensores lutaram. Com a chegada do dia, a batalha continuou como um avanço lento e exaustivo de cratera em cratera, com os japoneses a não cederem posição a menos que esta fosse completamente destruída ou incendiada por lança-chamas. A ordem de Schmidt para dividir os japoneses pelo centro da ilha levou a novas ofensivas. A 3ª Divisão voltou a sua atenção para a colina 357, enquanto os batalhões do 9º Regimento enfrentavam uma defesa profunda de bunkers, trincheiras, tanques enterrados e grutas. Os Shermans, apesar das dificuldades do terreno, conseguiram avançar o suficiente para apoiar os fuzileiros que acabaram por tomar a colina 357. Essa captura abriu terreno mais a norte, onde parecia que nada separava os americanos do mar. Após a meia-noite, os japoneses contra-atacaram em força na direção do aeródromo número 3. Cerca de 200 homens participaram na ofensiva, que resultou em combates corpo a corpo. Embora o ataque tenha sido repelido com pesadas perdas para os japoneses, mostrou que ainda conseguiam desferir golpes concentrados. Simultaneamente, os primeiros transportes americanos trazendo suprimentos médicos começaram a aterrar no aeródromo número 1. Mesmo nessa fase, cada chegada de aeronaves atraía fogo de morteiros e artilharia, forçando a decisão de realizar futuras entregas por paraquedas.
Nos dias seguintes, os regimentos da 5ª Divisão continuaram a avançar para norte, atacando a colina 362B e a crista Nishi em combates sangrentos. Por vezes, empresas inteiras eram destruídas em apenas 1h30. A captura de Nishi Ridge foi um alívio para a divisão, embora o progresso geral tenha continuado marcado por contra-ataques noturnos, infiltrações e resistência, que não diminuiu apesar do enfraquecimento japonês. Dos 100 homens que tentaram infiltrar-se no perímetro do 26º, 97 foram mortos na tentativa, prova de que os ataques mais recentes já não tinham capacidade operacional, mas mantinham ferocidade intacta. O terreno era um inimigo adicional. As formações vulcânicas do norte, pontilhadas de cavernas naturais e artificiais, obrigavam-te a avançar apenas alguns metros sob fogo constante. Cada compartimento natural podia esconder várias posições de metralhadoras ou morteiros. No Mitgrinder, a 3ª Divisão voltou a atacar sem apoio aéreo ou de artilharia para tentar surpreender os defensores. Mas o terreno minado, bloqueios rochosos e o poder de fogo japonês travaram o avanço. Nestas condições, um avanço de 300 jardas foi uma conquista enorme, mesmo tendo custado dezenas de vidas. O dia 5 de março foi designado como um dia de descanso, mas a artilharia japonesa continuou a cair sobre as linhas americanas e o desgaste continuou. Os substitutos que chegavam do Havaí mostraram uma falta crítica de preparação. Alguns nem sequer sabiam como manusear as armas padrão da companhia. Ainda assim, com 2/3 da ilha nas mãos dos EOA, a Marinha reduziu o apoio direto, enquanto novas unidades do exército chegaram para ocupar a ilha após o fim da campanha. No mesmo dia, registaram-se 400 baixas adicionais entre mortos e feridos. A 6 de março, relatórios oficiais revelaram a verdadeira extensão da rotatividade. 2.777 americanos mortos, 8.051 feridos e 1.102 afetados por fadiga de combate severa. Os comandantes eram obrigados a enviar para a linha da frente quaisquer homens disponíveis, incluindo mecânicos, músicos e funcionários administrativos. A falta de tropas levou o general Erskine a propor um ataque noturno, uma tática invulgar no Pacífico, mas que conhecia bem desde a Primeira Guerra Mundial. A operação teria como objetivo capturar a colina 362C, considerada a última grande barreira entre a 3ª Divisão e o mar. Na madrugada de 7 de março, sob chuva e completa escuridão, a 3ª Divisão iniciou seu avanço com sucesso inicial, passando despercebida entre as posições japonesas. Às 6 da manhã, Boehm reportou ter atingido o alvo, mas rapidamente descobriu que a unidade estava na verdade sobre a colina 331, e não 362C. Após corrigir o rumo, os fuzileiros continuaram intensos combates, chegando finalmente aos 362 graus Celsius às 2 da tarde. Mais a leste, no entanto, as companhias do 1º e 2º Batalhões ficaram presas no bolsão de Cushman, onde sofreram perdas devastadoras. A extração dos sobreviventes, com mortos e feridos nas costas dos fuzileiros, tornou-se uma luta tão extrema que valeu ao tenente Lames a medalha de honra. Baixas e destruição da guarnição japonesa. Nos dias seguintes, os esforços para romper as últimas defesas japonesas multiplicaram-se. A 8 de março, após um dos bombardeamentos mais intensos da campanha, mais de 22.500 projéteis de artilharia em apenas 67 minutos, somados ao fogo naval e aos ataques aéreos com napalm. Os avanços continuaram a ser medidos em algumas dezenas de metros. O diário do fuzileiro Dale Worley descrevia o terreno como saturado de corpos, sangue e crateras, com grutas explodidas e japoneses ainda a emergir para tentar roubar rações antes de serem abatidos. No setor central, a 3ª Divisão avançou com dificuldade e, quando os homens de Mulvey chegaram a uma crista de onde podiam ver o mar, foram imediatamente fixados por um fogo tão intenso que tiveram de permanecer imóveis até a tarde. Entretanto, a artilharia norte-americana tentou silenciar os últimos focos de resistência localizados mesmo em pequenos ilhéus a noroeste de Iwo Jima, sem sucesso total. O dia 9 de março começou com uma atmosfera saturada de tensão. As linhas americanas ficavam a menos de 1/4 de milha do mar em vários pontos, mas cada avanço custava um número de mortos equivalente ao terreno conquistado.
O relatório diário indicava que as operações continuavam num cenário que recordava, numa escala reduzida, os campos devastados do Somme. Kuribayashi, ciente de que a derrota era inevitável, enviou uma mensagem a Tóquio reconhecendo que os fortes pontos defensivos poderiam resistir por mais alguns dias, mas que o fim era certo. Mesmo assim, o documento indica que a guarnição japonesa resistiria por mais 3 semanas antes de sucumbir completamente ao poder americano. A 5 de março foram contabilizadas enormes baixas. Só nas últimas 24 horas, 400 americanos mortos e feridos, enquanto os japoneses continuaram a surgir de abrigos subterrâneos para lutar em condições cada vez mais desesperadas. Na noite de 25 de março de 1945, um grupo de cerca de 200 soldados japoneses sobreviventes, comandado por Tadamichi Kuribayashi, lançou uma última carga banzai contra as posições americanas em redor do segundo dos aeródromos a norte da ilha, enfrentando-se corpo a corpo com fuzileiros do 5º Batalhão, engenheiros e pilotos de aviação dos Cibis até ao amanhecer. Esta última ação resultou na morte de todos os japoneses e causou 100 mortes e 200 feridos entre os americanos. O corpo de Tadamichi Kuribayashi nunca foi encontrado. No dia seguinte, o alto comando do ZEUA declarou a ilha de Iwo Jima sob o controle final das suas forças. Em retrospectiva, os planeadores subestimaram completamente a Batalha de Iwo Jima. Esperavam uma operação breve com menos baixas. Em vez disso, desenvolveu-se como o mais duro e dispendioso da história dos fuzileiros navais. 5.885 fuzileiros navais foram mortos e 17.272 feridos, enquanto a Marinha perdeu 881 homens e sofreu mais 1.917 feridos. A guarnição japonesa, praticamente aniquilada, deixou um custo ainda mais trágico. Dos 21.060 defensores, apenas 216 marinheiros e 867 soldados foram capturados vivos. Cerca de 19.977 morreram.